Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de fundos imobiliários? Sei que é uma cultura, dos brasileiros investirem em imóveis, vejo isso dentro de casa, mas hoje a gente tem no mercado uma facilidade muito grande de investir em imóveis sem ter que imobilizar de fato ali, um valor mais elevado, sem tantas burocracias que acontecem, quando você vai de fato adquirir aquele imóvel físico. Então você consegue continuar, mantendo esse padrão aí de investimentos, quando você compra de fato ativos reais, você tem aquela perspectiva, de valorização do capital, de bons retornos ali com dividendos, com aluguéis. Mas você consegue hoje fazer isso de uma forma mais simples através do mercado financeiro. Vem comigo que eu vou explicar tudo sobre esse assunto. Como que funciona, o fundo imobiliário? A gente pode falar que ele funciona como se fosse um consórcio ali de investidores. Cada investidor vai colocar ali, uma parte do capital. E aí o gestor ele vai juntar todo aquele capital e vai adquirir propriedades. Pode ser shoppings, pode ser galpões logísticos, pode ser hospitais, lojas, prédios, enfim. Pode ser aí diversos empreendimentos com o intuito de depois, ter aí os dividendos, os aluguéis e distribuir esse valor aí pros investidores de acordo com o percentual ali que cada um detém dentro do fundo. Então você vai comprar ali, que a gente chama de cotas, e quando for distribuído aí o aluguel daquele fundo, você vai receber um valor proporcional à sua quantidade de cotas. Mas tá, Amanda, então você falou aí que pode comprar prédio, galpão, enfim, diversos empreendimentos. Como que eu vou saber, como que eu vou optar, entender mais sobre o que de fato tem naquele fundo, quando eu vou colocar meu dinheiro? Bom, quando a gente olha, tem diversos segmentos de fundos imobiliários disponíveis. Então, quando você vai comprar uma cota de um fundo, você tem que entender de qual segmento é aquele fundo. Será que ele é um fundo imobiliário de galpões? Ele pode ser um fundo imobiliário de shoppings, ele pode ser um fundo imobiliário de tijolos. Então, você tem que ver o que tem dentro daquele fundo, aí você vai saber exatamente de quais empreendimentos você está virando sócio. Bom, então você vai virar sócio aí, por exemplo, de grandes empreendimentos, mas você não vai ter nenhuma obrigação sobre eles. Se tiver qualquer problema, qualquer devolução do inquilino, quem vai resolver tudo isso vai ser o gestor ali junto com a administradora do fundo. Você vai apenas receber ali, os aluguéis de acordo com o percentual das suas contas. Então já vamos aqui logo de cara para os benefícios de você investir em um fundo imobiliário frente a um imóvel. Quando você investe em um fundo imobiliário, como eu disse, tem aí diversos segmentos disponíveis, você consegue diversificar melhor o seu patrimônio, principalmente quando a gente considera que você está começando aí com menos recursos. Se você fosse pegar todo o seu capital e comprar, por exemplo, um apartamento, ou se você, por exemplo, quisesse comprar um shopping, às vezes você não tem o recurso para comprar um shopping, mas você pode se tornar sócio de um shopping, ali que já tem diversas lojas que já estão alugadas, e aí você vai receber um percentual do aluguel daquele shopping. Então, uma das vantagens é essa diversificação, de você poder começar com menos e diversificar aí o seu patrimônio. Outra vantagem é a liquidez, Vamos falar aí da segunda vantagem. Liquidez por quê? Quando a gente compra um imóvel, vamos supor, comprei um apartamento, ele valorizou e tudo mais, mas agora eu quero vender. Não necessariamente eu consigo vender esse apartamento tão rápido. Às vezes eu vou anunciar, vou colocar com o corretor, ele vai ali, vender o apartamento, mas talvez demore um tempo para que você de fato consiga vender, principalmente no valor que você está pedindo. Quando a gente fala de fundos imobiliários, eles são negociados na Bolsa de Valores. Então, em 2 dias, você tem o seu recurso de volta, caso você queira vender as suas cotas. Então, se você tem lá um fundo imobiliário, você joga lá, quero vender, 2 dias, o capital está na sua conta. Terceira vantagem, para quem busca renda passiva, é uma das melhores opções que a gente tem no mercado. Justamente porque, como eu citei, você recebe um percentual dos aluguéis mensalmente.
Então, os fundos eles são obrigados a distribuir esses aluguéis, né, pelo menos 95% aos cotistas. Então, se você tem ali as suas cotas, você pode contar com aquele valor caindo na sua conta todos os meses. E a quarta vantagem é que esses dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Então, o valor que cai aí na sua conta já tem total isenção, você está recebendo de fato o valor líquido distribuído por aquele fundo. Diferente da valorização da cota. Na valorização, você vai pagar, né, aí o imposto de renda na hora que você for vender. Então, se você compra o fundo imobiliário com uma cota de R$100 e vai vender por 110, você vai pagar o imposto de renda em cima desses R$10, que é o que você teve de lucro na valorização da cota. Mas os dividendos são isentos de imposto de renda. Bom, é importante lembrar que tudo que acontece com os imóveis também vai impactar o fundo. Por exemplo, se acontecer um incêndio em um dos imóveis, né, ou se o inquilino devolver um dos imóveis, isso vai impactar porque eventualmente vai cair ali a taxa, né, de aluguel, justamente por conta de uma vacância maior ou por conta de um investimento que vai ter que ser feito ali um imóvel que teve algum dano, né, causado ali nele. Então a gente viu, por exemplo, isso na pandemia, quando, exemplo, os shoppings ficaram todos fechados e aí as lojas tiveram que renegociar, né, ali o valor do aluguel e, consequentemente, isso impacta os cotistas. Mas nada de diferente quando a gente compara com o mercado, né, normal. Quando você compra ali um apartamento, por exemplo, e você vai alugar ele, você também vai ficar, né, à mercê ali de determinados comportamentos do mercado, né, que podem vir a acontecer, que podem prejudicar a sua rentabilidade do aluguel. Né? Então, eventualmente, no apartamento você também vai ter que fazer um investimento, às vezes você vai ter que renegociar, a depender de condições de mercado. Então, acontece exatamente igual nos fundos imobiliários. Estou falando isso porque, então, os dividendos eles podem ser maiores ou menores, né, a depender do cenário, né, a depender de como está a vacância do fundo. Por isso que é sempre importante vocês olharem qual é a vacância do fundo. Será que os imóveis estão todos alugados? Será que tem uma parte ali que não está alugado? Porque se tiver uma vacância muito alta, pode ser um problema, né? Porque será que o gestor vai conseguir alugar aqueles imóveis que estão desalugados? Outro ponto importante, os imóveis são alugados para várias pessoas ou somente para um inquilino? Né? Tem, por exemplo, fundos que alugam imóveis somente para agências de bancos. Ali é um inquilino só. E se acabar com as agências, será que esse fundo vai ter uma dificuldade? Então é importante vocês olharem se são várias pessoas que estão alugando ou se é um inquilino só, né, que tem ali diversos imóveis. Tem fundos, por exemplo, que tem somente um hospital e aquele hospital tem somente, né, só aquela unidade. Será que é perigoso? Tudo isso tem que ser avaliado. Outro ponto também importante da gente avaliar são os contratos. A gente consegue ver ali os contratos que já estão, né, em aberto, qual é o prazo daquele contrato, qual é o reajuste daquele contrato, para quem está sendo, né, alugado. Por exemplo, recentemente a gente teve um fundo imobiliário onde o BTG, né, comprou ali diversos galpões e alugou para grandes empresas como, por exemplo, a Amazon. Né? Então, assim, empresas ali do porte da Amazon que estão crescendo, que estão alugando aí por um prazo mais longo, acaba sendo mais seguro, por exemplo, do que quando a gente compara se fosse, né, uma outra empresa que não tem tanta estabilidade ou uma empresa com um contrato mais curto, enfim, tudo isso tem que ser avaliado, tá? E outro ponto que é o dividend yield, né? Quanto que de fato ele tá pagando ali para os cotistas. Você consegue ver todas essas informações em diversos sites de fundos imobiliários, né, apenas pesquisando pelo ticker do fundo ou entrando aí diretamente no site da própria gestora, onde você consegue ver ali também todas as informações do fundo. Mas, de novo, gente, outro ponto importante, tem lá diversos fundos imobiliários, né, e como eu sempre falo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então é sempre importante ir acompanhando aí todo o cenário para entender se o fundo está interessante. Às vezes um fundo que já foi interessante não é o mais interessante hoje. E para isso, os assessores de investimentos estão sempre acompanhando o mercado, conversando com gestores, vendo ali quais imóveis tem dentro do fundo, se eles estão expostos a contratos, né, atrelados, por exemplo, ao CDI ou ao IPCA. Então, a depender ali de como que está a nossa inflação, como que está a taxa de juros, vai também impactar o fundo.
Então, por isso que contar com a ajuda de um assessor de investimentos pode e vai fazer muita diferença na escolha desses fundos. Bom, se você teve interesse de investir em fundos imobiliários, eu vou deixar aqui embaixo um link para que você consiga abrir conta no BTG Pactual diretamente com a One Investimentos. Aqui você tem acesso, aos nossos assessores que vão te ajudar a selecionar os melhores fundos disponíveis hoje no mercado. É super simples para abrir a conta, como eu já citei, não tem nenhum custo de manutenção e além disso, você precisa somente do comprovante de endereço, da sua identidade e de alguns minutinhos para a sua conta já estar aberta e você poder aí investir em fundos imobiliários. Vocês já sabem, se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem aqui, manda para aquela pessoa esse vídeo que você sabe que tem costume de investir em imóveis, que pode ajudá-la a ver outras possibilidades de ingressar no mercado aí imobiliário sem ser imobilizando todo o seu capital. E é isso, até o próximo vídeo.